Deus abençoe você, pode se assentar no teu lugar. Que Deus abençoe você que está em casa, que este louvor e que essa palavra que será ministrada possa entrar em teu coração como uma terra fértil e produzir e dar fruto. Porque para com isso o Senhor veio, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Celebre a vida que você tem, você é um milagre de Deus. Você nasceu, você cresceu, você está aqui, você está em tua casa. Celebre isso, festeje isso, porque esse é o nosso Deus e Pai. Amém? Em nome do Senhor Jesus, nós neste momento queremos ministrar a palavra de Deus que é viva e eficaz. Amém? Que transforma, que salva, que cura, que liberta. E que nos traz a presença do Senhor Jesus na nossa vida, através da palavra dEle. Feche os teus olhos, vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, nós clamamos a Ti, ó Deus, que Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, liberdade na Tua igreja neste lugar, aonde quer que as pessoas estejam vendo agora, possa ser alcançados no poder que há na palavra do Senhor Jesus. Que nós possamos aqui, ó Deus, em comunhão com os irmãos, celebrarmos, ó Deus, a alegria de Te servir, de ouvir a Tua voz, de reconhecer a voz do bom pastor, do supremo pastor, do nosso Deus e Pai. Nós nos colocamos à Tua disposição e abrimos o nosso coração, ó Deus, para que nós possamos entender e viver o Teu reino nesta terra, ainda hoje, para que nós sejamos bem-sucedidos em tudo aquilo que fizermos. Que sejamos nós bem-aventurados no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Tem um texto que nós queremos ler, que está em Mateus. Você que tem a Bíblia, abra a tua Bíblia. Exercite o privilégio de poder pegar a palavra de Deus, encontrar, garimpar e encontrar a boa, perfeita palavra de Deus na sua vida. Ache essa pedra preciosa que é a palavra de Deus. Então, no livro de Mateus, capítulo 14, nós vamos ler o texto a partir do 28. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, disse Pedro, se Tu és Deus, manda-me ir ao Teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou ao vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salve-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Amém? Imediatamente. Ainda que você possa olhar as circunstâncias, se assustar, imediatamente o Senhor estende a mão. Esse texto, quando nós tomamos conhecimento e fazemos a leitura de toda a palavra, é o momento em que anteriormente Jesus havia feito a primeira multiplicação de pães e peixes. E Jesus, como é o tabernáculo de Deus no meio do povo, Ele ama estar no meio do povo.
E o povo já havia sido saciado, mas Deus queria permanecer no meio do povo. E então Jesus fala com seus discípulos: passem à outra margem, vão à frente, porque o desejo dele era de permanecer no meio do povo. Havia algo ainda que ele gostaria de fazer. E então os discípulos vão, o obedecem. Jesus Cristo, após ficar no meio do povo, vai ao monte e ora. E o tempo passa. E então já era noite e o barco já estava distante da terra. Começou a ser açoitado. O barco começou a entrar, parecendo que ia naufragar. O desespero tomou conta, o pânico. Por quê? Porque Jesus não estava lá. E com as forças da natureza, ninguém pode lutar. Nós não conseguimos vencer. Nós não conseguimos falar assim: pare vento, e o vento parar. Nós não damos ordem às naturezas, aos eventos da natureza. Então estamos sujeitos a certas situações com as quais nós não temos controle. E tudo aquilo que não está ao seu controle te desespera. Você vê e acredita que está perdido, que não há solução. Foi esse sentimento que tomou conta do coração destes que estavam lá, mas que antes haviam vivido um grande milagre. Tinham visto curas e multiplicação, mas a circunstância transforma o coração da pessoa. Por isso, se nós não temos um coração guardado em Deus, a nossa mente nos leva rapidamente ao desespero. Rapidamente nós esquecemos quem é Deus e o que Ele pode fazer, em função de nós acharmos que não temos controle sobre as coisas, que estamos sozinhos e abandonados. E nesse texto mostra justamente isso. Nos versos anteriores, diz que já era alta madrugada. Agora pensa bem, você num barquinho, sujeito a naufragar, e todos que estão com você não podem mudar a história daquele lugar. O que lhe falta acontecer? Para esses que está aqui na palavra de Deus, só faltava aparecer um fantasma. Só faltava um fantasma para piorar a situação. E a palavra diz que esse fantasma apareceu. Aos olhos humanos, a celebração, a majestade, a glória de Deus, naquele momento, era um fantasma. Assustaram, porque viram algo que nunca haviam presenciado. Somente algo estranho poderia fazer. Esqueceram de quem era Deus e o que Deus havia feito. E acharam que aquela pessoa que vinha andando sobre as águas era um fantasma. Assim, Jesus começou a se revelar aos olhos humanos. Muitas vezes achamos que temos coisas estranhas acontecendo na nossa casa, mas por nos faltar discernimento, até delegamos, damos a esta criação uma manifestação estranha, porque nos falta discernimento. E é isso que nós vamos falar hoje. Ainda que lhe falte discernimento, ainda que você veja que está naufragando, ainda que isto tudo tenha causado no seu coração pânico,
Deus não está distante, amém? Deus não está longe de você. Deus está te assistindo, e não só pelos olhos, mas com todo o seu corpo, amém? Deus te assiste, estendendo a mão, te buscando, te sustentando, te levantando, elevando você. E nesses dias com os quais nós temos vivido, cada vez mais vendo pessoas ao nosso redor sofrendo. Ontem eu recebi um convite que alegrou meu coração, mas eu falei ao pastor, eu não posso, porque eu estou indo socorrer alguém. Quantos de vocês têm saído do seu conforto para consolar alguém? Quantos de vocês têm se colocado à disposição para que ainda com aquele que está em pânico pareça que seja um fantasma, mas se colocou à disposição para ir lá e ajudar e levar a palavra de livramento? Quantos têm guardado no seu coração essa pedra preciosa de alto valor que é a palavra de Deus, para levar essas boas novas a quem está em pânico? Sábado, pastor, é meu dia de descanso. Domingo não, nem atendo o celular, desligo tudo, ninguém me acha. Deus está assistindo isso em cada um de nós. E conforme aquilo que foi dado a você, será cobrado de você o exercício daquilo que lhe foi dado. Não retenha. Não guarde para si. Pastor Rubens costumava falar a frase, não coma a semente. O pássaro come, mas ele sai voando e germinando terras, e essas sementes elas crescem e dão fruto. Se você não voar e semear em outro terreno, está errado. Imediatamente Deus estendeu a mão. Você não está sozinho, você não está fora do alcance de Deus. Saiba que o Pai Celestial nunca perde você de vista. Nunca perde você de vista. Porque Ele é Pai. Jesus nos ensinou que a esse Deus que tudo pode, que tudo faz, nós o devemos chamar de Pai. E um pai estende a mão, e um pai anda junto, e um pai levanta, um pai dá testemunho. Jesus é o resplendor da glória de Deus no nosso meio, amém? Ele é exemplo nas suas duas naturezas, a terrena e a celeste, a divina, para que na terra e nos céus todos os joelhos se dobrem diante dele. Referência, exemplo, testemunho, para que nós possamos olhar e enxergar em Cristo que há solução. Não estamos sozinhos. Parece que nós vamos naufragar, mas nós não vamos, amém? Ainda que as coisas, ainda que nos pareçam, ainda que o nosso coração entre em pânico, ainda que nós entramos em desespero, acalme o seu coração, credes em Deus. Quem fala isso é Jesus Cristo, para que nós tenhamos paz, calma, serenidade, para que nós não possamos andar ansiosos por coisa alguma, para que o desespero não tome conta da gente, e que nós, sem controle algum, possamos tomar decisões, e essas decisões virem como coisas que vão nos consumir. Não, se acalme. Você não está sozinho, Deus está vendo. E como aquele que vê, ouve também. Então, quando nós lemos um texto, diz que os apóstolos, Pedro gritou,
Aquele que vê, aquele que assiste, ele está ouvindo. Quando nós clamamos a Deus com fé no coração, é diferente. Se nós clamarmos a Deus simplesmente porque estamos com medo, nós entristecemos o nosso Deus, porque não acreditamos que Ele está ali conosco. O pânico toma conta de nós, que nós possamos então falar coisas com as quais vão entristecer o nosso Deus. Quantas vezes você, com raiva de alguém, em um momento de fúria, você falou algo que depois se arrependeu? Quantas vezes isso já foi feito? Quiçá se haverá momentos ainda que você possa falar isso, que em nome de Jesus não aconteça, que a raiva não tome você por completo, que você possa irar, mas não pecar. Que o Espírito Santo possa te encher por completo e dominar todo o seu ser. Espírito, alma e corpo. Porque através de um espírito renovado, através da transformação que há dentro de nós, nosso corpo vai reagir segundo ao comando do Espírito Santo de Deus. Ainda que outros que estão conosco não creiam, ainda que outros que estão conosco esqueçam, ainda que outros que estão no mesmo barco que você não aceite o desafio de ir ao encontro do Deus que você conhece. É isso que Pedro nos ensina. Ainda que todos tenham sido tomados pelo mesmo medo e pânico, alguém decidiu ir ao encontro de Deus. E quando foi, ainda que tendo medo, ainda que tentando, e foi por circunstâncias, e as temeu novamente, Deus o assiste imediatamente. Então a minha palavra para você hoje, a palavra de Deus para você hoje, é que imediatamente Deus está ouvindo o seu socorro, e ainda que você possa vê-lo, e acreditar que há uma distância da qual você tem que caminhar, se você não caminhar, saiba que Deus vem ao seu encontro, amém? Deus vem ao seu encontro e estende a mão. Aquilo que você vê como distância, para Deus não o impede de agir, de alcançar você. Para Deus não há distância alguma. Deus não perdeu você, nem aos olhos, nem ao alcance das mãos. O texto fala que Pedro então falou: se és tu, que eu possa ir ao teu encontro. Isso nos dá a certeza, afirma que há uma distância entre eu e aquele que eu estou vendo. E essa distância às vezes pode nos consumir, pode nos destruir. Mas Deus não está lá do outro lado da linha. Deus está aqui com você. Por isso, se você clamar, pode então sim receber a mão de Deus te levantando, te trazendo, te levantando, te elevando. Ainda na circunstância, o vento não havia cessado. As pessoas às vezes olham que nós não seremos libertos no meio da tribulação. Esse texto deixa claro. O vento só cessou se você continuar lendo. No verso 32 diz que então, quando entraram no barco, o vento cessou. Aquele caminho que Pedro havia andado sobre as águas, até o ponto em que encontrava Jesus, ele mesmo retornou, andando sobre as águas, e o vento balançando, e isso não o fez parar. Quando você está com Deus, nada fará você parar, em nome de Jesus, amém? Nada. Não é a doença, não é a morte, não é a perda, não é o ir embora.
Não são essas coisas que vão parar você. O vento vai continuar. A bagunça vai continuar. Você não vai conseguir deter essas coisas. Mas Deus está com você, amém? Deus está comigo. Deus está em mim. Deus está na sua igreja. E por mais que as coisas pareçam bagunçadas, há o livramento de Deus para com todas as coisas e com todas as pessoas que o temem e o buscam. Aqueles que desejando ainda em pânico ir em direção àquele que tudo pode e tudo faz. Que você e eu tenhamos essa decisão no coração. Parece que está tudo bagunçado. Parece que o barco vai naufragar. Eu estou afundando, mas eu volto andando sobre as águas. Com aquele que me segurou, com aquele que me elevou. E todas as coisas então cessaram quando nós entramos no barco. Quando Deus entra na sua e na minha vida, no nosso barco, todas as coisas vão cessar, em nome de Jesus, porque Ele é quem dá a ordem. Os apóstolos estavam com medo. Quantos de nós cristãos hoje estamos aterrorizados com tantas coisas que estamos vendo e vivendo? Quantos se acham perdidos, inconsoláveis? Quantos acreditam que a salvação está longe, fora do seu alcance? Mas eu sou cristã, por que isso está acontecendo comigo? Há um propósito de Deus para com todas as coisas. Porque tudo isso aconteceu com Jesus, para que eu e você fôssemos alcançados. Por que o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz? Porque ele era o único que aguentava de ir até o fim, fiel, em obediência. Há alguma coisa diferente entre você e a outra pessoa. Há algo diferente em você, que ninguém ama. Não há outra pessoa que possa passar por aquilo que você está passando hoje. Mas entenda que sobre todos há um Deus que não está longe. E que se você clamar, Ele vai ouvir. E Ele ouvindo, Ele estende a mão. E quando Ele estende a mão, Ele te eleva. E quando Ele está junto com você, aonde você deveria estar, tudo cessa. Tudo para. E de novo, podem então todos dizer o que tem no verso 33. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és Filho de Deus. Que você e todos aqueles que estão com você possam reconhecer que verdadeiramente Cristo é o Filho de Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Que Deus possa te abençoar neste dia. És um Deus todo-poderoso que está conosco, nos livrando e nos guardando, em nome de Jesus. Amém.